Eu quero anunciar que eu lancei o desafio de 21 dias da desinfluência da mente limitada. E o que é a desinfluência da mente limitada? Em termos práticos, é um ciclo de 21 dias com exercícios de 5 minutos diariamente, tá? Que eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. É um grupo onde apenas o administrador consegue postar, apenas para disponibilizar mesmo os exercícios. Então não se preocupe, seu WhatsApp não vai ficar tocando o dia todo com um monte de gente falando com você, tá? Bem-vindo por aqui. Eu estou divulgando então esse desafio que foi lançado. É um desafio com exercícios da neurolinguística, né, da neurociência, e com exercícios bastante práticos realmente. Ou seja, por mais que a gente busque várias leituras e intelectualmente a gente tenha contato com diversas terminologias da neurociência, o que menos vai importar nesse ciclo de 21 dias do desafio, da desinfluência da mente limitada, é aprender essas terminologias. Então não se preocupe, você não vai precisar dedicar um tempo muito grande para você aprender tudo isso. Basta aplicar os exercícios, tá? Na prática. Por quê? Porque o que é importante? O importante é vivenciar esses exercícios na prática diária, né? Porque na teoria tudo é muito bonito, mas a gente vai vivenciar isso de uma forma bastante rigorosa, tá? Porque tem que ter disciplina, tem que fazer os exercícios mesmo. O link do WhatsApp, do grupo, para você poder receber os exercícios diariamente, está ali no meu feed de notícias, eu já postei e estou disponibilizando esse grupo. Gratuito, não tem pagamento nenhum, tá, gente? Estou disponibilizando lá para que amanhã mesmo a gente já comece a fazer os exercícios. Por quê? É legal a gente encerrar esse ciclo de 2020 fazendo uma retrospectiva, uma análise, né, do nosso comportamento, uma análise e uma reflexão desse ciclo que a gente passou. E não apenas desse ciclo, um ciclo de uma vida inteira, não é mesmo? O que são esses exercícios? Esses exercícios consistem praticamente em você fazer uma desconstrução da mente para poder fazer uma reconstrução posteriormente, né, ao ter as suas percepções, para que você consiga dialogar com o mundo, consiga perceber o mundo de uma forma nova, né? As nossas percepções, elas ficam muito poluídas por tudo que a gente vai sendo influenciado. Então por que a desinfluenciadora digital é a personagem que eu criei lá no Instagram? Porque justamente tem a ver com isso, com desinfluenciar a mente das coisas que ela está contaminada e influenciada, dos estímulos externos e dos estímulos internos também, né? Porque tudo está relacionado. Tanto dentro e fora estão juntos, intrinsecamente ligados, conectados, a gente não consegue se romper com essa ligação. Então, mesmo os estímulos que são externos, às vezes a gente confunde, né? Não tem certeza, não necessariamente eles são externos. Porém, como eu disse, não quero que ninguém tenha a preocupação de entender essas terminologias tecnicamente falando, tá? O interesse é o quê? O interesse é passar por esse processo de desconstrução da mente, para depois você reconstruir uma personalidade de uma pessoa mais forte, de uma pessoa que consegue encarar o seu dia a dia, a sua realidade, consegue filtrar, principalmente isso, consegue filtrar o que quer se deixar ser influenciado. Né? Imagina se você pudesse ter o domínio da sua própria mente. Imagina se você conseguisse filtrar as coisas que você vê, as coisas que você ouve e que até então te fazem mal, que até então geram mal-estar na sua vida, e de repente você passa por um ciclo de 21 dias fazendo exercícios que vão te levar a ter resultados objetivos de você conseguir fazer essa filtragem daquilo que você quer agregar para sua vida ou não. Imagina se tivéssemos esse poder. Nós temos esse poder. Basta a gente desenvolver. Para desenvolver essa consciência desse poder, porque o poder ele já está dentro de nós. Para desenvolver essa consciência desse poder, o que muitas pessoas precisam fazer e qual o processo que precisam passar? Um processo de muito estudo, de muita leitura, de muita aprendizagem, de muitos cursos. A gente precisa passar por um processo que é muito longo, é um caminho muito longo e que muitas vezes torna-se desgastante, entende? Eu me desgastei muito fazendo pesquisas, estudando fenomenologia da percepção, psicologia humana, consciência humana, subjetividade, objetividade humana, tudo. Fazendo assim uma retrospectiva histórica mesmo, antropológica, ontológica, filosófica, enfim. Mas o que eu quero com isso, com esse desafio de 21 dias de desinfluência da mente limitada? Eu quero que seja prático, entende? Por quê? Porque depois de tanto tempo estudando, depois de tanto tempo fazendo os exercícios, aplicando os exercícios em mim mesma, desenvolvendo alguns exercícios, entendendo neurociência, entendendo fenomenologia da percepção, depois de tantas pesquisas, depois de tanta leitura, de tanto conhecimento, eu cheguei à conclusão de que o que eu precisava para ter um entendimento de tudo isso era viver isso na minha prática, era viver isso no meu corpo entender o que eu estava consumindo intelectualmente. Entende? Só que esse processo pode ser muito doloroso e muito extenso, um processo muito longo. E aí, se você entra num processo muito longo, você se desmotiva. Não é verdade? E a intenção aqui é a gente já se mover, sair de um lugar e chegar a outro ao final desses 21 dias do desafio, que começa já amanhã. Então, se você ainda não está participando do grupo do WhatsApp para receber os exercícios diariamente, são exercícios de 5 minutinhos apenas, a gente vai
É muito simples, gente, é rapidinho. 5 minutos que você vai fazer de exercício diariamente, tá? E assim, 5 minutos que você gastaria fazendo qualquer outra coisa. O que eu recomendo? Que seja no primeiro momento que você acorda, já quando você desperta pela manhã. Por quê? Porque nós temos 4 estados, temos mais, é claro, com certeza temos mais, mas são 4 estados aí que a ciência já explica, que é o estado beta, né? O estado beta, o estado alfa, o estado teta e o estado delta, certo? Esses 4 estados aqui é o seguinte: o beta é esse estado que a gente está aqui agora, acordados, conversando, falando um com o outro, enfim, no meu caso, vocês podem conversar, interagir, mandando aqui comentários, tá bom? Vocês podem ir me deixando perguntas e comentários aqui, por favor. E o que acontece? Esse estado beta, que é o nosso estado do acordado, nosso estado da consciência, das nossas percepções, da nossa interação com o mundo, certo? Esse é o nosso estado beta. O estado alfa já é o estado que a gente está quase sonolento, relaxando, que é um estado excelente para meditação, por exemplo. O estado teta é aquele estado onde a gente já está um passo a mais, já ali no sonho, entre o dormir e o sonhar. E o estado delta é o estado que a gente está em profundo sono, que é possível a gente influenciar esse estado. É possível a gente influenciar as nossas sensações e percepções do nosso corpo quando se encontra no estado delta. Então, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Já disse, não precisa se preocupar com essas terminologias, porque os exercícios serão muito práticos. Mas, por exemplo, o estado alfa é esse estado relaxado. É esse estado que a gente tá ali entre o sono e o acordar, ou o dormir e o estar acordado. Então, por que é importante fazer esses exercícios pela manhã? Eu insisto que é legal fazer ao primeiro momento que você abre os teus olhos. Tá? Já no momento que você acorda, é interessante que você já faça esses exercícios justamente no primeiro momento. Abrir os olhos, já deixa teu caderninho ali do lado da tua cama, tá? Abrir os olhos, você já vai fazer esses exercícios. São 21 dias que vão encaminhar os exercícios, apenas 5 minutinhos, tá? Diariamente que você fizer esses exercícios, você vai ver o resultado já no teu dia, já no primeiro momento que você fizer esse resultado. Por quê? Porque como a gente está falando de frequência, de vibração, como a gente está falando do estado beta, alfa, teta e delta, como a gente vai trabalhar esses estados, porém, eu não preciso que vocês se preocupem com essas terminologias, já disse e reforço, tá? Preocupe-se em fazer os exercícios, em aplicar os exercícios e com certeza vocês já vão identificar esses resultados já no primeiro momento que faz os exercícios. Aí por que é importante? Tem que ser pela manhã, porque a gente está nesse estado alfa ainda, tá? Que é o estado que a gente está entre o dormindo e o acordado. Por quê? Porque nesse estado a gente tá com o nosso corpo vibrando mais. Você já percebeu? Ou você já fez algum exercício que, por exemplo, você começa a respirar, focar na tua respiração, vai ter exercícios de respiração, exercícios de neurociência, tá? Da neurolinguística e exercícios de percepção. A gente vai ter todos esses exercícios. Não se preocupe com tudo isso. Ai, Vivi, isso é muito difícil pra mim. Não vou entrar nesse lugar porque eu não tô tendo tempo de me aprofundar nesses estudos. Não se preocupa. O que eu menos tô me importando é que você saiba exatamente o que significa todas essas terminologias. Porque eu tô aqui a qualquer momento, você pode me perguntar que eu vou te responder. Então não se preocupe com relação a isso. Preocupe-se em colocar os exercícios em prática, tá? Diariamente, pra você já sentir o resultado. Porque é muito bonito tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta na teoria, né? Acerca da meditação, acerca das ondas vibracionais, acerca de você conseguir alterar o seu estado mental. Então, olha só que interessante, que bacana. Tem um livro que fala sobre o estado teta e o delta, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de José da Silva. José da Silva, ele criou o método Silva, que é um método para você alterar os estados da sua mente, alterar os estados mentais. E com essa alteração de estado mental, você consegue projetar até mesmo o seu futuro, né? E consegue resolver questões da tua percepção em relação ao teu passado. E ele fez isso como? Através da investigação científica dos estados beta, alfa, teta e delta. Então olha só que bacana. Mas não precisa se preocupar com isso. O que importa é a gente aplicar os exercícios na prática diariamente para fazer o quê? Uma desconstrução da mente e fazer uma reconstrução mental. Ou seja, é uma revolução realmente da tua própria personalidade. Você conseguir conquistar um estado mental inabalável, onde você filtra aquilo que você quer ser influenciado, aquilo que você quer deixar ser influenciado. E não apenas aos estímulos externos, mas aqueles estímulos que estão dentro de nós mesmos. Porque nem tudo que está fora está dentro, né? Segundo a lei da inseparabilidade da vida com o meio ambiente, tudo que está ao nosso redor faz parte do nosso coração. Faz parte de um estado mental que a gente já tinha projetado no universo. Então, independente da tua crença, eu tô falando mais de neurociência e da física, e da fenomenologia da percepção, tá? Independente da crença que você tenha ou não, é importante ter a consciência de que, por exemplo, é muito simples, gente, muito simples. Não vou ficar entrando em detalhes muito técnicos, extremamente técnicos, para que a gente não se desmotive também e não queira continuar com os exercícios. Mas, por exemplo, pensa uma coisa, o único animal, a única espécie que consegue pensar, ter uma consciência, elaborar um raciocínio, tem toda uma linguagem, uma gramática, uma estrutura gramatical. A gente pensa de acordo com a linguagem, de acordo com a gramática. Tem como pensar fora da gramática? Se eu disser assim, elefante amarelo, o que você acabou de pensar?
um elefante amarelo. Não tem como a gente pensar fora de uma linguagem. Então a linguagem e o nosso pensamento estão intrinsecamente relacionados. Então agora pensa comigo, se somos a única espécie capaz de elaborar raciocínios, de ter uma consciência, se nós somos a única espécie capaz de fazer isso, tudo bem, somos esses seres que apenas nascem, acordam de manhã, vão trabalhar, enfim, somos apenas esses seres sociais, né? Porque nós somos seres sociais, sim, mas nós também, antes de sermos seres sociais, nós somos seres humanos, da espécie humana, que tem uma consciência, que temos a consciência objetiva e a nossa subjetividade. Né? Por quê? Porque nós temos essas coisas que a gente está o tempo todo interagindo no estado beta, que é esse estado do acordado, que nós estamos aqui agora, e a gente tem também subconsciência, que está o tempo todo interagindo conosco, por mais que não percebamos. O que é importante de tudo isso? É importante a gente saber que isso aqui não se trata, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham consciência é que isso não se trata de forma alguma de um projeto motivacional, tá? Isso aqui tem a ver com neurociência, isso aqui tem a ver com fenomenologia da percepção, tá? Quem quiser se aprofundar, depois a gente faz um grupo de estudo, depois eu passo artigos para vocês, mas para esse desafio de 21 dias, a gente vai fazer apenas os exercícios. E esses exercícios, eles são extremamente práticos. E como eu gosto de trabalhar com a neurolinguística, eu acabei de pensar numa maçã, né, doutor? É óbvio que eu acabei de pensar numa maçã. Eu pensei no amor também, não sei, porque eu lembrei da maçã do amor lá, eu fui lá, voltei lá no meu passado. Voltei lá na minha cidade, Cafeara, interior do Paraná, onde eu ia pros rodeios, ver os cowboys laçando os bichos lá no rodeio. Que era gostoso. Oh, delícia. O rodeio, tá, gente? Não os cowboys. E aí, é exatamente isso. A gente pensa de acordo com uma linguagem, ou seja, não pense em uma maçã. Isso são palavras que fazem parte de toda uma gramática. Então, é impossível a gente não pensar de uma forma estruturada. Nós pensamos de uma forma estruturada, de uma forma organizada, alguns não. Mas, não, brincadeiras à parte, gente. Nós pensamos de uma forma extremamente organizada. Por quê? Porque nós pensamos através de palavras, através da neurolinguística. Por isso que esses exercícios são exercícios de desconstrução neurolinguística. Para desconstruir a mente, a gente precisa pensar qual é a linguagem que o nosso pensamento está operando, qual é a linguagem que constantemente o nosso pensamento está em ação, né? Ou seja, porque quando a gente fala assim, não pense negativo, se você pensa negativo, você atrai coisa negativa. É a linguagem da negatividade. E assim, realmente, aquilo que nós pensamos é aquilo que nós nos tornamos. Torna de quem tu és, Nietzsche. Vocês vão me ouvir falar muito de Nietzsche, né? Porque, afinal de contas, apesar de eu ter brigado com ele, assim, rompi, separei o relacionamento com ele. Sério, Nietzsche visitava os meus sonhos. Vou contar pra vocês. Uma vez eu sonhei que Nietzsche veio ter comigo uma conversa. Pois é. E aí, quando eu abri a porta, assim, sonhei que ele tava chegando na minha casa. Quando eu abri a porta, e eu olhei e falei, Nietzsche, você aqui? E ele tava com uma garrafa de vinho, porque será? Com uma garrafa de vinho vindo jantar comigo em casa. E aí eu só disse pra ele, antes de deixá-lo entrar, eu disse, trouxe o chicote? Porque vocês conhecem esse aforismo do Nietzsche, né? Vai ter com elas, leve o chicote. É absolutamente machista, né? Nietzsche é super machista. Aí perguntei pra ele, trouxe o chicote? Ele disse, não, trouxe o vinho. Eu falei, então pode entrar. Brincadeiras à parte, mas o meu trabalho está muito baseado na fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty e também nos apontamentos acerca da nossa observação do mundo de Friedrich Nietzsche. Então não tem como eu não citar esses dois filósofos que são as minhas verdadeiras paixões. Aí tem o Spinoza também, que eu amo muito. Enfim, tem aí vários que eu já namorei e rompi com todos eles. Então, hoje eu tô sozinha. Hoje eu estou assim, Simone de Beauvoir. Hoje eu já sou uma filósofa independente. Já fico filosofando aqui, independente. Rompi, fiquei solteira, gente. Maravilhoso conversar com vocês, ter esse papo, explicar um pouquinho mais aí de como é que vai acontecer esse desafio dos 21 dias. Eu espero que vocês levem muito a sério, porque isso aqui é sério. Isso aqui não é um desafio motivacional. Isso aqui é um desafio, na verdade, de construção de uma linguagem cerebral. É uma construção neurolinguística da tua mente. E vou provar para todos que é possível a gente conseguir fazer essa construção da nossa própria mente, essa construção da nossa personalidade, do nosso ser social, do nosso ser emocional. É possível a gente fazer isso utilizando apenas alterações na nossa linguagem, tá? Então, serão muitos exercícios, vocês precisam
praticar esses exercícios, independente se você acredita ou não neles, tá? Independente disso, vocês praticando esses exercícios, vocês vão passar por um processo assim de reciclagem realmente e partir para 2021 bem diferente. Então prepare-se para passar por uma transformação e nascer de novo, tá? Existem várias práticas, os seres humanos buscam essas práticas de transformação, né? Por exemplo, existe no México o peyote, que é super famoso no México, que é uma planta, né, que várias pessoas, é quase uma ayahuasca, sabe, que vai gente do mundo todo. Antonin Artaud, ele foi pro México para participar da cerimônia do peyote, que é uma cerimônia onde você faz toma aquele chá do peyote, dessa planta, para você passar por todo um processo de transformação. Aí as tribos que ministram o peyote tem todo como é que chama? Uma estrutura que eles seguem ali fielmente para ministrar o peyote nas pessoas, para que elas passem por essa transformação e esse renascimento. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, mas a gente vai fazer de uma forma muito mais tranquila, sem precisar defecar o dia inteiro, que é o que acontece com a planta que faz você eliminar até a sua alma, né? No nosso caso, a gente não vai precisar fazer isso. A gente vai passar 21 dias fazendo exercício de neurolinguística para realmente reconstruir, né, as nossas percepções e a gente conseguir ficar ainda mais forte. Porque o que acontece? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui são extremamente fortes, são pessoas com personalidade muito fortes. Aqui no meu Facebook eu tenho as pessoas mais brilhantes, lá no Instagram também. Mas, olha, são pessoas que poderia ter conversas muito maravilhosas, diálogos incríveis, né, acerca da fenomenologia da percepção, sobre ter uma mente forte, enfim, sobre estados mentais, sobre alteração de estados mentais. Tenho certeza que tem um monte de gente aqui que seria super legal bater esse papo. Mas o que acontece? Acontece que os estados mentais, eles oscilam o tempo todo. Então não importa, não interessa se você já tem anos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de experiência e de já praticando exercícios para que você seja uma pessoa forte, uma pessoa firme, uma pessoa eloquente, uma pessoa concisa e consistente, consciente das suas emoções, uma pessoa que se conhece muito bem, que conhece as causas das suas alegrias e as causas dos seus dessabores, aquilo que te alegra, aquilo que te entristece. Não importa, por mais que você seja essa pessoa, a nossa mente oscila o tempo todo. Os nossos estados mentais, eles estão oscilando o tempo todo porque nós somos vibração. Pensamento é vibração, então pensou, vibrou. Só que como tudo que vibra, tudo que vai também volta, também vem. Então da mesma forma que a gente está emanando uma energia, a gente também está recebendo. Isso é fato. E para que a gente consiga exercitar isso o tempo todo, a gente precisa passar por práticas que nos coloquem, de certa forma, nos mobilize a sair de um lugar e chegar a outro, ou seja, a sair de um estado e chegar a outro estado. Por que é importante a gente fazer esse exercício? Não só esse processo de 21 dias que a gente vai passar, mas é importante a gente despertar para essa consciência de que a gente tem que estar em vigília o tempo todo com as nossas sensações, com as nossas percepções, com as nossas emoções. O tempo todo a gente precisa fazer uma avaliação do nosso comportamento, né? E isso tem a ver com você estar preocupado com você mesmo, mas de uma maneira que não é egóica, né? Porque não adianta você querer se alimentar também egoicamente. Porque sozinho também, andorinha sozinha não faz verão, não é mesmo? Sozinho você existe por quê? Nós existimos quando somos percebidos. Enquanto não somos percebidos, não temos interação, não estamos existindo. Não é mesmo? E aí, é super bacana porque, por exemplo, eu gosto muito de citar o conceito de eterno retorno do Friedrich Nietzsche. Por quê? Olha que legal, olha que bacana o conceito de eterno retorno. Nietzsche ele fala assim, que o conceito de eterno retorno é você viver algo, você ter uma vida fazendo algo que você gostaria de passar a eternidade fazendo. Ou seja, algo que você goste muito e você passaria a eternidade. Aí ele tem aquela frase super bonita que toda alegria busca a eternidade por conta disso, né? Se te gera alegria, obviamente você quer eternizar. Você quer viver sempre no estado de alegria, não é mesmo? Nós queremos viver num estado de felicidade, num estado de alegria, num estado de ânimo, num estado de disposição, num estado elevado. Porém, não é possível a gente manter a mesma ação todos os dias. Então, o conceito de eterno retorno, ele não quer dizer, não significa que você vai eternizar aquilo e você vai repetir aquilo eternamente, até porque você se cansa, entende? Então, o que está em jogo aqui não é o que leva você a ter alegria, mas é você entender qual é a sensação da alegria e como você produz essa sensação. Não é difícil, não. Não é difícil, não. É você ter o domínio e conhecer aquilo que te faz alegre e aquilo que não te faz. Aí tem outra frase de Friedrich Nietzsche também, que ele diz assim, se você ama o repouso, repousa-te. Se você ama o esforço, esforça-te.
mas tenha consciência do que você ama. Tenha consciência daquilo que você quer repetir para a eternidade. Porque o conceito de eterno retorno é esse, que se você vibra num lugar, a tua vida vai estar sempre vibrando naquela frequência. Então, se você vibra nessa frequência do esforço, porque você ama o esforço, então esforça-te, que é isso que a tua vida vai te gerar. É isso que a vida vai estar gerando para você. Por quê? Porque somos frequência. E, diferente daquela história de que os opostos se atraem, desculpa, mas isso é uma balela. Se os opostos se atraíssem, Deus e o diabo seriam casados. E se... isso é a maior balela, assim, do mundo, porque os opostos não se atraem. O que se atrai são a mesma frequência. A mesma frequência, por quê? Porque não é uma questão de atração, a gente não tá falando de atração, a gente tá falando de frequência. Entrou numa frequência, pronto, você já tá naquela frequência. Não é difícil de entender isso não, tá? Na prática é muito mais fácil quando você está em prática. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito legal. Vou citar um exemplo muito bacana que é um exemplo de, por exemplo, quando a gente... Um exemplo de, por exemplo, quando a gente tá com um problema para resolver diante de nós, seja no âmbito profissional ou seja na vida pessoal. A gente tá com um problema que parece, assim, que não tem solução. Problema super difícil e complicado de você resolver. E você foca naquele problema porque você quer resolver aquele problema. Aí o que acontece? Cada vez mais você fica truncado. Por que que eu coloquei apenas 5 minutos por dia? Porque eu sei que, para muita gente, dedicar o seu empenho a fazer esses exercícios, e se eles forem longos demais, vai cansar. E se a gente cansa a mente, então a gente não consegue absorver. E o nosso corpo tem uma inteligência própria, tá? Nós fomos acostumados aqui no Ocidente a aprender o mundo, a perceber o mundo através do nosso intelecto. Então essa é uma crítica que Merleau-Ponty, filósofo da fenomenologia da percepção, ele faz ao intelecto. Mas ele não é tão severo assim com o intelecto, porque, como o Artaud dizia, né, a consciência é a titica da alma. Mas ele não ignora o intelecto. Por quê? Porque nós apreendemos o mundo através do nosso corpo, é pelo corpo. O nosso corpo é o veículo de ser no mundo. Né? Para Merleau-Ponty, essa é a nossa experiência aqui nesse universo, né? Nós apreendemos tudo ao nosso redor através das nossas percepções. Ele começa, por exemplo, o livro dele de Fenomenologia da Percepção, falando assim, que quando uma criança não conhece, né, que o fogo queima, ela quer porque quer colocar a mão no fogo. Mas a mãe pode falar, o pai pode falar, você vai se queimar, vai doer, vai ser ruim, que mesmo assim a criança ainda insiste, né? A peste insiste em colocar a mão no fogo. Todos nós passamos por isso. E aí a criança vai lá e coloca a mão no fogo. Quando ela experimenta aquilo, ela percebe, através do seu tato, né? Ou seja, do seu sentido, da sua percepção, ela percebe então que aquilo faz mal, que aquilo machuca. Percebendo isso, ela não volta a repetir. Por quê? Porque aí ela conceituou intelectualmente que o fogo queima, que dói, arde. Ela pode não saber o significado do que é queimar, ela pode não ter essa consciência, mas ela sentiu, então ela apreende isso. Então ele não ignora completamente o nosso intelecto, né? Mas ele diz que percebemos no mundo à nossa volta através das nossas percepções. E ele tem uma frase que é super legal pra gente pensar nisso também, que é: a fim de conhecer o mundo, precisamos romper com a nossa aceitação habitual a ele. Ou seja, para que a gente consiga descortinar o véu que muitas vezes polui a nossa percepção e compreensão do mundo, é necessário que a gente então passe pelo processo de romper com essa aceitação habitual. E aí como que a gente faz isso? Foi por isso que eu relacionei Maurice Merleau-Ponty com um estudioso teórico do teatro, que é o Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski. Você não precisa entender de teatro também, tá? Não tô querendo ensinar teatro pra ninguém. Mas eu faço essa relação porque os exercícios de Grotowski são todos exercícios de alteração do estado da mente e do corpo para que a gente consiga, né, deslocar as nossas percepções para compreender o mundo de uma forma tal qual a gente ainda não tinha compreendido, tal qual a gente ainda não havia percebido. Por quê? Porque assim a gente então descortina esses véus que nos impedem e poluem a nossa visão de enxergar o mundo tal qual ele se apresenta a nós. E esses exercícios, eles trazem esse deslocamento da nossa percepção. Então, eu relacionei os exercícios do Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski com os apontamentos da fenomenologia de percepção de Maurice Merleau-Ponty, porque um é extremamente teórico e filosófico, que é Merleau-Ponty. O outro, ele é extremamente prático. Ele traz esses exercícios diretamente ao corpo, que causa essas alterações mentais e corporais da nossa percepção espaço-temporal. O que é a percepção espaço-temporal? É o que a gente percebe ao nosso redor. Tá? Aí a gente já falaria de dimensões, nós temos a quarta dimensão, que é o tempo, a terceira dimensão, que é essa, que a gente absorve do mundo. Aí a gente já se aprofundaria nesse outro lugar também, que, como eu digo e volto a repetir, não é tão importante quanto experimentarmos na prática esses exercícios de percepção e de rompimento com a nossa percepção habitual do mundo.
Olha que legal, né? Olha que bacana. Então, você tem a oportunidade de praticar esses exercícios sem precisar fazer todo esse estudo. Por quê? Porque o que é que eu fiz depois de todos esses estudos? É o meu trabalho de conclusão de curso, é baseado na fenomenologia da percepção, mas não precisa, você não precisa compreender tudo isso filosoficamente, tecnicamente e cientificamente, tá? Passando pelo exercício, você consegue, no teu corpo, aprender. Porque lembra, como eu disse, que a criança experimenta o mundo através das percepções, aí ela vai elaborando as suas sinapses, as suas cognições mentais e cerebrais? Então, é isso, para que a gente consiga reconstruir, né, a nossa mente, consiga entender essas alterações dos estados mentais, tem a ver com a nossa percepção, com a alteração dos estados da nossa percepção também, de como a gente absorve e como a gente apreende o mundo ao nosso redor. Aí a gente tem uma questão que é cultural, que é temporal, né? Como Merleau-Ponty diz, nós somos seres temporais, nós somos seres que estamos experimentando o mundo através das nossas percepções, mas através também de uma cultura que já nos é imposta, certo? Nós já temos nós já temos a ética e a moral estabelecida, o que é importante e é extremamente necessário para que convivamos em sociedade, não precisemos ficar negociando sempre um novo estatuto a cada relação que a gente estabelece na vida, certo? Porque senão seria muito complicado. Se a gente não tivesse um código ético, moral, a gente estaria o tempo todo precisando negociar. A gente estaria o tempo todo precisando estabelecer estatutos, precisando firmar contratos, né? Para tudo. E é importante, então, que a gente tenha, assim, esses códigos. Porém, é importante também que a gente consiga perceber o que esses códigos todos, esses símbolos e códigos e ícones e índices e que a gente já tem, que são pré-estabelecidos pela cultura, pela nossa cultura, que é muito diferente, por exemplo, de uma cultura oriental. Não é verdade? Então, aqui no Ocidente, a gente apreende o mundo mais pelo nosso intelecto do que pelas nossas percepções. Nós não somos capacitados desde a nossa infância a perceber o mundo através das nossas percepções, a experimentar o mundo mais através dos nossos sentidos. Nós somos estimulados a perceber o mundo a partir do nosso intelecto, a partir do que a gente aprende do que é certo e do que é errado, o que é muito importante. Mas a gente acaba deixando de lado, então, as nossas percepções, a nossa experiência de mundo, que é a mais importante, que é a nossa experiência do nosso corpo em relação ao mundo, né? Como ele diz, volto a repetir, nós somos, o nosso corpo é um veículo de experiência que a gente tem aqui nesse mundo. É assim que a gente vai formando as nossas concepções, os nossos conceitos do que é a existência, do que somos, né? Se eu perguntar aqui pra vocês, por exemplo, quem é você? O que você me responderia hoje? Não precisa me responder, tá? Quem não for tão tímido e quiser responder, pode responder, fique à vontade. Mas quem é você? Você consegue definir quem é você? Você consegue definir quem é você, mas não baseado naquilo que somos socialmente falando? Porque todos nós somos seres sociais e é importante que sejamos. Ou seja, se eu perguntar quem é você, você vai logo se apresentar da maneira com a qual você se coloca na sua existência, no seu dia a dia, na sua sociedade. Eu sou a Viviane, eu sou atriz, eu sou bacharel em artes cênicas. Enfim, eu vou fazer aqui a minha apresentação a partir do que eu sou socialmente falando. Mas, e se a gente se aprofundar um pouquinho mais? Quem é você? Você consegue elaborar um conceito de quem é você? Como é que você experimenta o mundo? Como você conhece o mundo? Você consegue elaborar essa resposta para você mesmo? Você consegue dizer, eu experimento o mundo de uma forma X ou Y? Por exemplo, eu experimento o mundo de uma forma muito artística. Eu experimento o mundo, eu vivo o mundo a partir das minhas referências que estão muito relacionadas e voltadas à arte. Então, eu costumo ver o mundo e experimentar o mundo através das minhas percepções de uma forma muito poética. E essa forma poética não significa uma forma ingênua ou pessimista, não. É uma forma diferente daquela que algumas outras pessoas estão acostumadas a experimentar o mundo. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que eu tô certa e que outras pessoas estão erradas. Tá tudo certo, não tem problema algum, cada um experimenta o mundo da forma com a qual foi ensinado, da forma com a qual está percebendo o mundo ao seu redor. Então, por que é muito diferente, por exemplo, de acordo com determinada cultura ou determinadas regiões geográficas, é muito diferente a forma com a qual as pessoas percebem a existência, percebem o mundo e se posicionam e se colocam no mundo. Quer ver um negócio super legal que está no livro Outliers? Esse livro é muito legal, é muito importante. Chama-se Pessoas Fora de Série, ou seja, esse livro faz um estudo de várias pessoas que se destacaram na história da humanidade, tá? E assim, por quê? Faz um comparativo. Então, por que essas pessoas se destacam tanto das demais? Né? O que acontece que essas pessoas são fora de série?
né? Que não são pessoas comuns que a gente encontra atravessando semáforo em cada esquina, né? Então, tem um capítulo que é inteiro dedicado ao acidente da Avianca. Um acidente que aconteceu, se não me engano, em 1980 alguma coisa. Porque o que aconteceu? Nesse acidente, o piloto colombiano, o copiloto também, ambos colombianos, eles pedem que eles querem aterrissar para a base. E aí, na base, eles não autorizam. E o piloto se posiciona novamente, nós estamos perdendo combustível, precisamos aterrissar. E a base novamente responde que não autoriza. Por quê? Porque era de praxe os pilotos estarem com o combustível baixo realmente para fazer a aterrissagem, abastecer e continuar. Mas, naquele caso, realmente estavam em uma situação crítica. E o copiloto percebe, pelo diálogo que depois eles escutam na caixa preta, o copiloto percebe que o piloto não está sendo incisivo e não está passando a informação de acordo com a gravidade do problema. Porém, existe uma hierarquia. Né? O copiloto precisa, ele está abaixo, né, do piloto, então ele precisa respeitar essa hierarquia. Ele respeita, o piloto também respeita, hierarquicamente, respeita a posição superior da base, de que não é para aterrissar, e acontece que ele acaba batendo, então, nas montanhas que estão ali próximas àquele aeroporto que é o aeroporto de... Gente, minha memória também é muita coisa para associar. Mas, enfim, o avião acaba caindo, né, 79%, se não me engano, das pessoas vêm a óbito. E aí, um grupo de psiquiatras e psicólogos do mundo todo foi analisar esses diálogos. E, depois de longa observação e análise, concluíram que, por exemplo, se fosse um piloto americano naquele avião, de repente ele teria dito para a base: vá a merda, precisamos aterrissar, estamos perdendo combustível e eu preciso aterrissar. Eu preciso fazer o pouso de emergência. Porém, o que acontece? Na Colômbia, o regime é absolutamente diferente da América. Então, na Colômbia, por exemplo, há um regime que é totalitário e ditador. Então, assim, as pessoas já crescem precisando respeitar uma autoridade superior. Ou seja, se você está numa posição inferior, você precisa se reportar e acatar o que vem de cima, né? O que está superior a você. Mas, enquanto que na América não. Né? As crianças crescem com a consciência de que elas podem elaborar discursos, contra-argumentar. E aí, depois de analisarem outras séries de acidentes aéreos, passam então a fazer, a Avianca passa a dar treinamento aos pilotos e copilotos para que, se identificado algum problema, que eles se reportem de maneira de igual para igual, que eles saibam se reportar e se colocar para explicar a gravidade do problema. Ou seja, teve que haver um processo de treinamento de desbloqueio mental. Olha só que interessante, o capítulo inteiro desse livro é dedicado, faz muito tempo que eu li, é dedicado a essa análise. Então, olha como é importante a gente conseguir perceber o nosso espaço, o nosso mundo ao nosso redor, para além da nossa cultura. Entende? Então, nem sempre o que a cultura nos ensinou é o que deve ser. Olha só que interessante. Pra gente romper com tudo isso, é muito difícil. É muito complicado, não é mesmo? Eu sou do interior. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha, de 2.000 habitantes. Eu cheguei aqui em Curitiba e eu me sentia absolutamente pequena nessa cidade. Sabe? Capial, do meio do mato, que falava porta aberta, que tinha até vergonha de conversar com as pessoas. Que tentava falar com as pessoas no ponto de ônibus, ninguém dava a mínima pra mim, ignorava. Quando via que falava porta aberta, ficava dando risada, tirando sarro. E eu me sentia assim, eu me sentia absolutamente pequena, porque, sei lá, me sentia menor, né? Menos instruída. Achava que então eu não poderia ter uma relação de igual para igual com as pessoas que eu sentia que estavam superiores a mim. Para romper com esses bloqueios mentais, é um processo que a gente passa que é muito complicado. Então eu costumo dizer, se você teve a felicidade de estar numa família de pessoas bem instruídas, pessoas culturalmente mais instruídas do que em outras regiões do Brasil, a gente sabe que, eu tô falando, tem gente de todo que é lugar. Então, de acordo com o lugar onde a gente nasce, a gente tem uma percepção de mundo muito distinta. Mas para romper com tudo isso, para a gente conseguir transcender essa linha do raciocínio que é tão cultural, que está mais externo a nós do que realmente uma essência nossa, é um longo processo de aprendizagem, de estudos. O que eu fiz? Eu compactei tudo isso e muito mais coisas que eu tenho certeza que eu ainda vou aprender na minha vida. Eu compactei tudo isso em uma série de exercícios práticos que você aplica, coloca na prática
para que o teu corpo comece a passar por esse processo de desconstrução, para que depois de desconstruir você consiga fazer a reconstrução. Por quê? É como uma casa velha, né? Num terreno ótimo, num terreno maravilhoso. Tem um monte aqui em Curitiba, gente. Tem um monte. Ela tem um sonho. Mas eu saio, olha, época de política. Se eu fosse me candidatar, a primeira coisa que eu ia dizer era isso. Toda essa casa velha, essa casarada velha aí, que além de ser feia esteticamente, traz depressão pra população. Esse monte de casa velha que tem em Curitiba, eu faria um projeto pra destruir tudo. Tem lugares ótimos, ótimos. E que estão ali só acumulando energia ruim. O cupim tá destruindo tudo, né? Com as casas de madeira velha que já estão quase despencando, que já estão quase caindo, que daqui a pouco cai e arrebenta com um fio da eletricidade, a rua inteira vai ficar sem eletricidade, capaz de até de pegar fogo nesse negócio. Eu tô sendo dramática, né? Eu sou atriz. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa destruir se quiser construir algo novo. Se quiser revitalizar aquele lugar, se a gente quiser construir um espaço que venha agregar harmonia, a gente precisa desconstruir, a gente precisa demolir tudo. Assim é o nosso campo mental. Nosso campo mental é extremamente fértil, mas às vezes tem uma casa velha na tua mente. Às vezes tem uma casa de madeira velha cheia de cupim na tua mente, que você vai precisar derrubar, você vai precisar demolir para construir uma nova casa, para construir um novo espaço nessa mente, para revitalizar. E para fazer isso, dói fazer isso. Por quê? Porque tem a ver com abandonar as nossas crenças. Tem a ver com abandonar uma história. Né? Porque muitas vezes a pessoa não quer derrubar aquela casa que tá toda velha lá, daquele jeito, porque viveu uma história com a família ali dentro. Ah, não quero derrubar, quero deixar ela ali bonitinho, porque eu vivi uma história, isso daqui tem um valor histórico. Mas tem um valor histórico, então revitaliza a cacete. Não tem problema você manter a sua mente de acordo com o que você já tem de formatação humana e concepção do mundo. Não tem problema. Mas você precisa fazer uma reforma. Não é? Se você não quer demolir, mas vai precisar fazer uma reforma, e para fazer uma reforma você vai ter que destruir algumas coisas, você vai ter que eliminar algumas coisas, vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir harmonizar novamente o teu espaço mental, teu campo mental. Porque é muito importante. A mente e o corpo estão relacionados. Se você não está o tempo todo policiando a sua mente com o seu estado mental em uma frequência que gere saúde para o teu corpo, você vai acabar, na verdade, desenvolvendo doenças. A gente não atrai doença, a gente desenvolve doença. Né? Então, nesses tempos agora que a gente está passando, a gente está enxergando o quanto é importante e potente a gente ter a nossa imunidade elevada, por exemplo. E se eu disser para você, sim, é possível elevar a tua imunidade a partir do teu estado mental. Você acredita nisso ou não? Responde para mim. Você acredita nisso ou não? Ou responde para você mesmo. Se você não quiser comentar aqui, responda isso para você mesmo. Você acredita que, de acordo com o estado da tua mente, isso reverbera no teu corpo? Você acredita nisso? Que é possível elevar a nossa vibração, a nossa saúde? É possível fazer tudo isso a partir da nossa mente? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma saúde ótima, assim, impecável. Eu agradeço todos os dias da minha vida pela saúde que eu tenho, faço manutenção nela todos os dias da minha vida. Mas, de um tempo, assim, depois da minha gravidez, por exemplo, depois que eu tive meu filho, eu tive uma rinite agudíssima. E horrível! Era todos os dias. Eu podia tomar antialérgico, eu podia fazer tudo. Eu experimentava de tudo, buchinha, não sei o quê, tudo que me ensinava eu ia lá fazer. E não resolvia, não adiantava, nada resolvia a rinite que eu tinha. E eu falei, olha, se eu acredito tanto que o meu estado mental determina a minha saúde, então, por que eu tô aceitando essa rinite que eu tenho? Parece pequeno, gente, mas olha, a gente tem um monte de depoimentos de pessoas que se autocuram através da mente, através do poder da sua própria mente. E eu comecei a fazer um exercício de mentalização, de meditação, visualizando realmente, assim, que eu não tinha nada, que eu só tinha saúde no meu corpo, que eu só tinha saúde no meu corpo, saúde no meu corpo. Eu não precisei fazer 3 dias de meditação. Não precisei fazer 3 dias. Nunca mais eu tive aquela rinite aguda. Agora eu tenho rinite, sim, de pó, por exemplo, né? Mas não perdura. Entende? Tipo, eu fico ali naquele momento, se eu estiver em contato ali no pó e no mofo. Pó e mofo são coisas que, sim, me fazem espirrar, mas que não afetam, porque no outro dia eu já tô bem, não preciso nem tomar antialérgico. E isso é impressionante. Por quê? Porque é a tua mente agindo, é a tua mente restaurando o teu corpo, é a tua mente elevando a tua imunidade. E claro que a gente não pode ser ingênuo também, né? A gente não pode ser ingênuo porque o poder da nossa mente nos protege muito, porque você entra numa outra vibração, numa outra energia. Mas a gente também não pode ser ingênuo e achar que então, como eu tô bem, eu posso sair fazendo qualquer besteira aqui que não vai acontecer nada com o meu corpo. Não é bem assim. Se você tem uma mente forte, potente, você também vai ter uma sabedoria do que faz bem ou não pro seu corpo, certo? Alguma pergunta? Só eu que fico falando. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer, assim, esses encontros no Zoom. Entendeu? Porque lá no Zoom eu consigo daí dialogar. Consigo escutar também. Vocês sabem que, se deixar, eu falo aqui a noite inteirinha, né, gente? Vocês sabem disso, né?
Pra quem passou 4 anos na televisão ao vivo, falando sem parar, eu passo a noite inteira aqui com vocês conversando. E, e não acaba o assunto, mas se tiver alguma pergunta, por favor, eu estou à disposição. Se não quiser fazer a pergunta aqui também e quiser me perguntar em box, eu estou à disposição. O link para participar do desafio encontra-se no meu feed de notícias, tá? É o desafio de 21 dias de exercícios, 5 minutos por dia apenas. São exercícios de neurolinguística e de percepção, para desconstrução e reconstrução da nossa mente e conseguir aprender os estados mentais e como a gente consegue alterar esses estados, certo? Qualquer dúvida, eu tô em box, tá bom, gente? Eu vou deixá-los com suas famílias, seus amigos, e me despeço então de vocês aqui. Amanhã começa um novo ciclo nessa vida. Obrigada, Karina. Obrigada. Obrigada. São compartilhamentos, assim, de conhecimento, porque é uma troca, né? Eu tinha muito medo, sabe? De compartilhar os meus conhecimentos. Mas, quando você vive na prática, e aquilo tá funcionando tanto pra você, tá pulsando tanto pra você, tá te dando potência de vida, tá deixando você melhor pra existir, então seria um egoísmo manter isso só pra mim. Não é mesmo? E eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com vocês. Deixa eu ver aqui a pergunta da Karina. Você acha que é possível a gente se curar de depressão através da força da mente? Eu tenho certeza, Karina. Eu tenho certeza, tá? Esse é um papo pra gente bater no privado, porque eu precisaria expor algumas coisas que talvez algumas pessoas não estariam preparadas pra escutar. Então esse é um papo pra gente bater no privado, mas eu tenho certeza, eu não só acho, como eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Eu vou só fazer um relato, então, muito rapidamente. Eu tive num estado de vida onde eu tive uma depressão muito forte. E aí, isso não me fere mais, tá? Pô, então eu falo disso com muita tranquilidade. Isso fere mais algumas pessoas ao meu redor do que a mim mesma, porque eu falo disso com muita naturalidade hoje. Mas sim, eu passei por um estado de depressão muito profunda, muito forte, e eu achava que nunca seria possível eu sair daquele estado de depressão, a não ser se eu tomasse remédios. Então sim, eu tomei remédios, eu tomei ansiolíticos, dos mais leves aos mais pesados, tarja preta, enfim. E aí por muito tempo, por muitos anos, eu convivi com uma dor muito grande, dor de existir. Eu não queria existir, eu não tinha potência, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Tudo que eu fazia era simplesmente por obrigação e não por um fluxo de vontade própria. E eu passei tanto tempo, né, nesse lugar, nesse estado, que um dia eu determinei assim que eu não queria mais, que eu gostaria muito de mudar, né, de me curar. E eu já tinha buscado tanta coisa em tantos lugares, os melhores profissionais, os melhores médicos, práticas de religião, de tudo que imaginar, assim, eu tinha tentado. E aí eu decidi que eu iria, então, entender o que estava acontecendo comigo. E foi por isso que eu passei por todo esse processo de aprendizagem, né? Fui buscar estudo na filosofia, principalmente a minha base forte é a filosofia. Na arte, eu encontrei ferramentas, tá? A arte não cura ninguém. Tem gente que fala, a arte cura. Balela, isso daí. E olha que quem tá falando é uma pesquisadora CDF da arte nacional e da arte mundial. Então, arte não cura nada, tá? Isso aí é tudo balela. Porque a arte é um grande instrumento de revolução social. Não é nada disso. Pela arte, sim, a gente consegue essa transformação. Mas não é a arte que faz isso com a gente. É a gente que, através da arte, consegue ter o despertar e o entendimento das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos afetos, das nossas sensações, daquilo que nos causa tristeza e angústia e daquilo que pode nos causar alegria. Pela arte é possível a gente chegar a esse entendimento, mas a arte por si só, ela não cura nada. Mas esse contato que eu tive com a arte, com a filosofia, principalmente entendendo a fenomenologia da percepção, de uma forma mais prática mesmo, sabe? E não só ficando apenas na teoria, porque, por exemplo, se você estiver num estado de depressão e pegar um livro do Nietzsche, por exemplo, você corta os pulsos. Porque você lê aqueles aforismos do Nietzsche completamente, aparentemente pessimistas com relação à existência humana, com relação ao ser humano, né? Realmente, muitos seres humanos nos dão provas de que não deveríamos acreditar neles, né? Então, mas não recomendo, por exemplo, começar a ler Nietzsche se estiver num estado de vida mais baixo, né? Mas eu queria entender aquilo que estava acontecendo comigo. E fui buscar esse entendimento em diversas fontes. E depois de tanto bater a cabeça, de tanto procurar, de tanta busca e não conseguir compreender,
Um dia, eu tava na faculdade. Naquele dia, eu tive toda a compreensão de como seria sair do meu estado de depressão. Naquele momento eu tive essa percepção. Naquele momento me caiu a ficha. Sabe por quê? É claro que não foi aquele momento. Foi toda uma trajetória que me levou a ter aquela percepção. Mas, por exemplo, então, o que eu falo da reprogramação psicocorporal? Reprogramação psicocorporal é um conjunto de exercícios que eu elaborei, que eu desenvolvi, que são exercícios corporais para percepção espaço-temporal, para desenvolver a nossa percepção espaço-temporal, e exercícios de neurolinguística. Então, a reprogramação psicocorporal são exercícios para que a gente perceba o nosso corpo e as nossas emoções, tá? A partir desses exercícios, eles desencadeiam alguns entendimentos, algumas compreensões das nossas emoções, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, para que a gente consiga fazer uma espécie de edição. Sabe um editor, quando está editando um vídeo, ele descarta algumas cenas, ele deixa outras. É por aí. É você mesmo fazer essa edição das tuas percepções, dos teus afetos, dos teus sentimentos. E você conseguir descartar certos episódios que te acontecem na tua vida, você conseguir descartá-los e conseguir deixar outros para que você consiga manipular os seus próprios sentimentos, para que você tenha controle emocional. Então, o que acontece? Vou até pegar aqui, ó, vou fazer um exemplo disso. Nós temos nós temos nosso estado beta, né, como eu falei lá atrás, que é um estado de estar aqui acordados, aqui conversando, né, e nós somos seres apenas do presente. Por mais que a gente acredite numa história que a gente passou no passado e que exista algum futuro, nós só vivemos no presente, só vivemos agora, só vivemos aqui. Não existe outro lugar. Não existe, nunca existirá. Porque o ser humano, ele só vive no presente. Nós podemos compreender o mundo, enxergar o mundo e nós podemos, sabe aquele conceito de Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo? Eu só consigo pensar no presente, eu só consigo existir no presente. Então nós somos seres apenas do presente. Mas aí é que está a questão. Essa é a nossa percepção objetiva do mundo, tá? Esse é o nosso lugar objetivo do mundo. Pensamos aqui e agora. Então estamos aqui e agora. O que acontece quando a gente vive no passado ou se projeta para um futuro? Então, tem uma linha que eu estabeleci, não sei se vai dar para enxergar se eu fizer aqui o desenho no caderno. Acho que vai dar para enxergar. Tem uma linha que eu estabeleci, que é a linha que a gente acredita ser a linha contínua da nossa vida, certo? Então imaginemos que a gente está sempre aqui, certo? A gente está sempre aqui nessa linha contínua da nossa existência. A gente está sempre aqui no presente, no aqui e no agora. Esse presente aqui e agora, que é o lugar onde o nosso corpo se encontra... Gente, olha que legal, agora vocês estão tendo uma aula de fenomenologia da percepção, tá? Com um conceito que eu mesma elaborei para o meu trabalho de conclusão de curso, de TCC. Ai, que legal, eu adoro falar disso, fico emocionada até que vocês me perguntam sobre essas coisas. Nós estamos aqui, nosso corpo está aqui, e agora, certo? Porém, nosso corpo está aqui, mas nós temos a nossa subjetividade, tá? Nossa subjetividade que oscila. Ela oscila nessa linha aqui do nosso espaço-tempo, o espaço-tempo mental que a gente acredita ter. Então, o que acontece? A gente, aqui está passado, aqui está futuro. E a gente está o tempo todo oscilando entre um e outro. A nossa subjetividade está o tempo todo oscilando entre um e outro. Ou seja, ou você ficou preso nos traumas lá do passado, ou você está ansiando um futuro que ainda não veio, que você ainda não viveu e que você gostaria de viver. Coisas que você gostaria de ser e gostaria de viver. Ou você está oscilando aqui no teu passado, ou você está oscilando para o teu futuro. Aí é que vem o entendimento de uma coisa. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito potente, tá? A partir do momento que me veio, foi nesse dia, lá na minha faculdade, tentando fazer meu TCC, que eu tive essa iluminação. Foi uma espécie de iluminação na minha mente. E eu fui correndo desenhar isso aqui, porque isso aqui fez muito sentido pra mim. E a partir desse momento aqui, eu nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Nunca mais. A partir do momento que eu compreendi isso aqui. Por quê? Porque aqui está tudo que nos angustia. Lá no passado. No passado está a angústia. Tá? Tudo que nos angustia está aqui no passado. Tem um livro de Freud. É Freud. Ai, gente, peraí. Ou é Grottek. Que Grottek era um estudioso, um psicanalista que não ficou muito conhecido, mas ele era, assim, como Freud fazia os estudos da psicanálise, enfim. Aí o que acontece? Ele fala assim que se um bebê tá no berço, por exemplo, e ele sente fome, ele sente vontade de se alimentar e ele começa a chorar, porque ele quer mamar. Só que, de repente, ele não foi saciado. Ele passou horas chorando, chorou tanto que desistiu de chorar. Ou seja, eu não vou ser alimentado, então não adianta ficar insistindo aqui chorando. Já que eu não vou ser alimentado, não adianta. E é isso que, na memória corporal dele, na musculatura, no cérebro e na musculatura, fica impregnado nele, que nesse momento ele não tem o que sacia a fome dele. Ele não recebe aquilo que o alimenta.
Ele começa a vibrar nessa energia da escassez, da falta, do não ter tido carinho, do não ter tido amor, do não ter sido alimentado. Ele vai carregar essa angústia, ainda que ele não saiba, ele vai carregar essa angústia. Isso é Freud ou Brutec que fala, sabe? Tá? Eu acho que é Freud mesmo. E aí, o que acontece então? A gente fica vibrando nessa angústia quando a gente tá vivendo lá nos nossos traumas do passado. Quando a gente... Se a gente não tá aqui nessa angústia, a gente oscila lá pra ansiedade, que eu chamo de ansiedade. Que é esse futuro que não existe. Então nós estamos ali, vibrando na ansiedade, ansiando por um futuro, ou angustiados por um passado. É isso que causa toda doença psicossomática, que causa as nossas angústias, as nossas dores, a nossa depressão. É a gente estar com a nossa subjetividade oscilando nesse tempo, nesse espaço-tempo de passado e futuro. Aí, olha só que legal. Quando a gente consegue centralizar todas as nossas percepções, tá? Nosso tato, olfato, paladar, visão, audição. Quando a gente consegue trazer tudo isso para o aqui e agora, por quê? Porque a nossa subjetividade desloca as nossas percepções para um passado ou desloca para um futuro. Isso gera angústia ou gera ansiedade. Quando a gente centraliza todas as nossas percepções no nosso estado presente, no nosso momento presente, onde o nosso corpo se encontra, quando a gente consegue centralizar todas as nossas percepções no aqui e no agora, a gente entra no estado que eu chamo de plenitude. Que eu chamei de plenitude, tá? Que é o estado pleno. Que é o estado que não é aquele estado que você tá super alegre, super feliz, super eufórico. Sabe por quê? Porque quem tem bipolaridade, quem tem depressão vai entender isso que eu tô falando. Ou você está num pico muito alto de alegria e de energia, ou você está num pico muito baixo de tristeza. E geralmente é assim que funciona. Se num dia você está muito eufórico, muito feliz, uhul, você já sabe até que amanhã vai dar merda. Vou pagar um preço muito alto, tô muito feliz hoje, amanhã eu vou acordar na merda, vou acordar no lixo, vou acordar chorando, vou acordar em depressão. Por quê? Porque você está trabalhando daí com as polaridades, ou seja, um pico de felicidade que é apenas um diferente polo da mesma coisa, tá? A euforia, essa extrema euforia, é só um polo do outro extremo, que é o extremo da depressão, que é o extremo é o extremo oposto da euforia, é o fundo do poço, é a depressão. Por quê? Aí eu já entraria na lei da polaridade, de Hermes Trismegisto, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o que eu queria te explicar, Karina, era justamente esse esquema aqui que eu desenvolvi, porque eu percebi que todas as vezes que eu centralizava as minhas percepções no meu corpo, aqui e agora, que eu estava com as minhas percepções completamente voltadas ao meu tempo presente, eu não ficava triste. Eu nunca estava triste se eu tivesse completamente voltada com as minhas percepções e a minha subjetividade, ou seja, a grosso modo falando, é centralizar, conseguir centralizar tuas percepções e teu pensamento no aqui e agora. Tudo pro aqui e agora, porque nós somos seres que existem apenas no presente. Nós não existimos no passado. Nosso corpo não pode ir para o passado. Ou melhor, ele pode, porque a gente leva. Porque se a nossa subjetividade se desloca para um passado, nosso corpo está indo também. Por quê? Porque nosso corpo, ele está intrinsecamente relacionado com as nossas percepções. Então se você está percebendo uma memória angustiante lá do passado, você está vivendo ela todos os dias da sua vida. E eu entendi então, naquele momento, que a minha depressão era, na verdade, algo que eu estava tornando vivo todos os dias. Porque eu estava trazendo comigo tudo aquilo que eu vinha trazendo de traumas desde a minha infância. E que, para sair desses traumas, eu buscava um futuro. Um futuro que também não existia. Quando eu entendi que eu poderia centralizar toda a minha percepção no momento presente, nesse estado de aqui e agora, de presença, nunca mais eu voltei a ser a mesma pessoa. Nunca mais. Eu sou um ser humano completamente diferente desse dia, desse momento. Nunca mais eu necessitei buscar estímulos externos para ficar bem comigo mesma. Isso significa que daí eu nunca mais tive recaída, nunca mais fiquei triste? Não significa, tá? Os estados mentais, eles se alteram o tempo todo. Então, por exemplo, eu costumo sempre falar também essa mesma frase aqui. Eu tô aqui falando com você, eu tô super feliz, eu tô super contente de estar aqui, passando mais que um conteúdo, passando uma experiência que foi super válida pra mim, que quando eu entendi isso, minha vida mudou perfeitamente, completamente, e eu tô super feliz fazendo isso. Eu posso desligar essa live aqui e ficar triste. Sim, pode acontecer. Com toda essa experiência, com toda essa vivência, tendo passado por tudo isso, sim, eu posso ficar triste. Por quê? Porque eu sou um ser humano que tem desejos, que tem emoções, que tem saudades. Eu posso. Ontem eu estava triste. Triste não, eu estava tristinha. Eu estava assim, eu queria colo. Eu queria um colo, sabe? Eu queria deitar minha cabeça num colo. E tudo bem. Tá tudo bem ficar triste. Mas, por exemplo, eu tinha consciência do porquê eu estava triste. Era porque eu queria colo. Então, eu não me equivoco mais, sabe, com as minhas tristezas. Porque muitas vezes a gente comete atos, faz coisas, porque a gente tá equivocado com relação ao que traz alegria pra gente. E da onde provém a nossa tristeza. Né? Se eu não soubesse, por exemplo, que eu queria colo, eu poderia, de repente, sei lá, ter ido
abraçar alguém e desesperadamente ter ido procurar um colo que talvez não me alimentasse, só para suprir uma carência. E tá tudo certo, eu queria um colo. Sabe o que eu fiz? Eu fui meditar. Eu fui meditar e imaginei, assim, durante a minha meditação, que eu estava sendo abraçada pela energia do universo. E acordei completamente restaurada. Então, entende que é diferente daí daquele momento onde, de repente, eu poderia passar a minha semana inteira triste, porque eu gostaria de ter um colo, porque eu gostaria de abraçar alguém que não fosse o meu filho apenas, porque é lindo abraçar o meu filho, mas tem certas coisas que eu não posso desabafar com ele. Eu não posso dizer pro meu filho, hoje eu tô frágil, hoje eu gostaria de chorar, hoje eu gostaria de expor as minhas emoções. Eu tô em TPM, queria chorar. Não posso, meu filho de 5 anos, coitado. Nem merece que eu faça isso. Mas, pelo menos eu tinha consciência, então, da minha angústia e já fui lá manipular as energias para restaurar isso. Então, não significa que você nunca mais vai passar por um momento de tristeza, que você nunca mais vai voltar a ter uma queda, mas significa que você vai ter consciência daquilo que está te fazendo bem, daquilo que está te fazendo mal, e faz com que você consiga revisitar o teu passado de uma forma diferente da qual você visitava antes. Né? Um passado que de repente te angustiou, a gente visita o passado geralmente assim, com mágoa, né? Por que fizeram isso comigo no ano passado? Por que eu passei por isso? O que aconteceu? Aí é que tá, a pergunta não é por quê. A pergunta é, como eu vou fazer para lidar com isso agora? Como eu faço para lidar com isso nesse momento? Não tem que ter porquê. Nós somos os únicos seres, a única espécie animal no planeta que busca o porquê das coisas, que busca sentido das coisas. Olha que legal, fiz uma pesquisa, fiz uma rápida pesquisa no meus stories lá do Instagram e perguntei o seguinte, precisamos ser relevantes no que fazemos? Todo mundo respondeu sim. 100% de sim, precisamos ser relevantes. Aí eu fiquei pensando assim, somos a única espécie no planeta que temos a necessidade de ser relevantes. Somos a única espécie no planeta que precisa buscar sentido para as coisas que a gente faz. Nenhuma outra espécie busca sentido. As outras espécies só vivem. Você vê 2 gatinhos brincando, gente, que coisa mais linda. Tem amor maior no mundo do que eles brincando. Eles precisam ser relevantes? Eles precisam ter relevância com o que eles fazem? Nos cobramos demais. A gente se cobra demais. É claro, é óbvio que a gente prioriza gerar valor na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É a minha base de existência hoje em dia. Eu vivo todos os dias da minha vida pensando que eu quero gerar valor na vida das pessoas. Beleza, eu quero fazer isso. Mas não preciso ter o peso de ter que fazer isso, porque senão já não tá fluindo mais. Aí eu tô fazendo por obrigação, não tô fazendo porque eu quero, por espontaneidade. É isso, é você despertar a tua essência. Você fazendo com essência, não precisa ter relevância. Por que tem que ter relevância? Se você fizer e aquilo não estiver ferindo ninguém, muito menos a você mesmo, se não fere as tuas convicções, não fere a tua ética, o teu código de ética e moral, e não prejudica outra pessoa, por que precisamos ser relevantes? Fica a reflexão. Fica a reflexão aqui. A gente precisa colocar esse peso, essa responsabilidade mesmo na nossa existência? Será que a gente não pode simplesmente existir? É isso. É você estar no presente, no aqui e agora. Existindo. E ponto. E se você só existir, você consegue perceber beleza no mundo. Sabe? Quando eu fiz esse processo de trazer as minhas percepções todas pro aqui e pro agora, e me responsabilizar, então, pelos meus estados, pela minha frequência. Quando eu fiz esse exercício, eu enxerguei o mundo de uma outra forma. Mudou. Só quem passa por uma depressão sabe o que é olhar pela janela e a vida perdeu o sentido. E não fazia sentido nada daquilo. As pessoas passando na rua, não faz sentido. Nada faz sentido. O gari limpando a rua, não faz sentido. A loja aberta com um monte de roupas na vitrine, não faz sentido. Pra que tudo isso? Pra que isso? Não tá fazendo sentido. Todo mundo trabalhando, nesse vai e vem, nessa rotina. Vai pra lá, volta pra cá. Vive as suas relações diárias. Não faz sentido. Só quem passou, só quem passa e quem passou, sabe a angústia que é olhar pela janela e a vida ter perdido sentido. E as coisas terem perdido sentido. Só quem passa pra saber. E quando você, de repente assim, com um entendimento diferente daquele que você vinha enxergando até então, uma nova percepção do mundo, de perceber-se como um ser que existe no aqui e no agora, e pronto. E pronto. Eu tô aqui, eu tô agora, eu tô vivo. E pronto. Qual é a minha verdadeira relação com o mundo? Que relação é essa que eu tenho que estabelecer com o outro? Como é que eu posso estabelecer essa relação de troca, essa relação de vida com esse outro, sem ter o peso daquilo que eu fui, daquilo que eu quero ser? Simplesmente existindo no aqui e no agora, potente, na presença. Como que eu faço isso? E quando eu consegui trazer isso, quando eu vi o mundo desse jeito, quando eu vi o mundo dessa forma, foi tão bonito que, assim, até as cores da natureza estavam diferentes. Eu nunca tinha enxergado o mundo daquele jeito. Tudo estava lindo, tudo estava bonito, tudo estava iluminado, tudo estava diferente. Pessoas ruins, desagradáveis começaram a desaparecer. Foi... Nossa,
Parece que explodiram, assim, desapareceram da minha vida, do meu caminho. Porque eu alterei o estado da minha mente, eu manipulei as minhas percepções, manipulei o meu estado para conseguir, assim como diz Merleau-Ponty, romper com a aceitação habitual do mundo para poder enxergar tal qual ele é. A natureza é linda, o mundo é lindo. Se você olhar para as coisas sem o entendimento que o mundo te oferece delas, você começa a enxergar a beleza que tem no mundo. Sabe? O sol, ele tá para todo mundo. O mar é de todos. Por mais que a gente tenha convencionado que a gente precisa de uma estrutura social que funcione, se você precisa ter sei lá, você precisa ter uma casa, um terreno, algo no mar para você visitar o mar, não, não precisa. Não precisa. Para ver o mar, você pode sair de manhã e voltar à noite. Sabe? A natureza está para todos. Não é algo exclusivamente de algumas pessoas. E quando você enxerga, quando você passa a olhar, observar a natureza, não tem cura melhor do que observar a natureza. Do que você observar a lua, do que você ficar olhando a lua. Estabelecer uma relação diferente com a existência. Observar o sol todos os dias da vida. Observar, simplesmente observar. Você não precisa fazer a reverência iógica ao sol. Não precisa fazer isso, mas simplesmente observá-lo. Simplesmente parar e ficar ali admirando. Por quê? Porque assim a gente consegue buscar as coisas bonitas que estão dentro da gente mesmo. É por isso que esse desafio aqui dos 21 dias, eu vou aplicar muitos exercícios que tem a ver com essa identificação daquilo que a gente acredita ser de negativo, identificar todas as coisas. Ó, tô até adiantando já o exercício que eu vou passar. Da gente identificar praticamente, pragmaticamente mesmo, sabe? Fazer uma listagem mesmo, realmente. A gente identificar tudo aquilo que a gente sente de negativo em relação a nós mesmos. E fazer uma busca também de tudo aquilo que a gente sente que é qualitativo, que nós temos em nós, que são características positivas, que são coisas que nos iluminam, são coisas que geram alegria, alegria absoluta, alegria consistente, não essa euforia que depois nos causa depressão. É um estado de plenitude, por isso que eu chamei de estado pleno, esse lugar do aqui e do agora, esse lugar da presentificação, de trazer as percepções para esse estado de aqui e agora. E quanta gente que, por exemplo, deve estar precisando, né, escutar algo como isso. Quanta gente no mundo pode precisar escutar isso para poder ter o seu momento de catarse, de virar a chave. Por quê? Porque nem todos vão trilhar um caminho que vão levar a essa compreensão sozinhos. De repente, é necessário ter uma espécie de anjo na vida que aparece, que surge e que abre a possibilidade de você entender o mundo como não tinha entendido antes. Isso não significa que alguns sejam mais inteligentes e outros menos. Nada, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com estado mental, com energia, né, e com frequência. Então, uma pessoa vivendo num estado baixo de vida, não necessariamente é uma pessoa ruim. É uma pessoa que está vibrando numa energia baixa. E tá tudo certo. E todos nós temos a nossa energia, nós temos tudo isso dentro de nós mesmos. Tanto a energia elevada quanto a energia baixa, tá tudo dentro de nós. Aí por que é importante, então, a gente desenvolver ou a gente aplicar, né? No meu caso, por exemplo, eu desenvolvi um monte de exercícios neurolinguísticos que me fizessem ter essa percepção, né, alterada, para eu ter o entendimento de algumas coisas, conseguir manipular as minhas percepções. Mas, eu tô falando, não precisa entender. Só precisa fazer. Seu corpo sentir. Quando seu corpo se sentir pleno, potente, num estado de potência e presença, não há depressão, não há angústia, não há ansiedade. Por quê? Porque você está vivendo no tempo presente. E isso é muito bonito. É muito bonito porque é revelador. Ao mesmo tempo, você pensa assim, quando você descobre isso, poxa, então eu sou uma merda, né? Quando você descobre assim isso, você fala, eu sou uma merda de pessoa, porque esse tempo todo eu não percebi que era eu quem estava trazendo e carregando tudo isso comigo e não queria largar, porque eu estava pegada a essa minha existência, a essa minha história que eu passei. Porque chega um momento que a tristeza começa até a gerar um prazer, entende? Tem gente que é triste porque gosta, tem gente que é triste porque gosta de ser triste. Tudo bem fazer isso em alguns dias da vida. Às vezes eu quero ficar triste, eu falo assim, nossa, faz tanto tempo que eu não choro, tô com vontade de chorar, coloco uma música pra eu chorar, pra eu me emocionar, e é uma delícia, é gostoso. Mas, se está fazendo mal, se está prejudicando, se está nos levando para um estado de energia baixo, então a gente precisa rever esse apego à tristeza, a gente é apegado à tristeza. E aí você pensa assim, eu sou uma merda de pessoa, porque eu trouxe tudo isso comigo o tempo todo, e eu tô trazendo ainda, eu não consigo tirar isso. Todo mundo vem e fala pra mim que consegue, que teve o seu momento revelador, iluminado, que passou por isso, que se curou, e eu não consigo. Porque eu, então, sou uma porcaria de pessoa que não consigo fazer isso. Aí a gente entra nesse lugar também.
Mas, se a gente ficar nesse lugar, a gente está vibrando exatamente no mesmo lugar que a gente vinha vibrando desde todo o nosso passado. Então, é aquele momento de dizer assim, eu não preciso ser a mesma pessoa. Eu não preciso ser a mesma pessoa, porque todos os dias que eu acordo eu tô diferente. E Heráclito, filósofo pré-socrático, diz uma frase linda que eu amo, que é meu horizonte. A frase dele diz assim, ninguém, o mesmo homem, não pode atravessar o mesmo rio, porque o rio de ontem não é o mesmo, e nem o homem de hoje é o mesmo de ontem. Não é, não somos. Nós estamos sendo alterados o tempo todo. Nós estamos em mutação frequentemente, instante a instante. Nós estamos em mutação e em transformação. Então, por que que eu vou aceitar que eu sou essa pessoa? Que eu sou assim ou sou assado? Eu não preciso aceitar. Essa pessoa que eu venho sendo, eu não preciso aceitar. Eu posso ser diferente. Sim, porque todos os dias são diferentes. E se eu vivo apenas no presente, no aqui e no agora, todos os dias eu tô diferente. Eu tô sofrendo alterações e transformações, tanto internas quanto externas. E aí, acontece que assim, quando a gente se propõe a passar por essa transformação e a gente fala, não, hoje eu acordei uma nova pessoa, então. Acordei uma nova pessoa, sou completamente diferente e vou me dedicar a transformar então a minha vida e ser diferente. Aí acontece, sabe o quê? Vem aquele teu familiar, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu primo, tua tia, a pessoa que trabalha com você, vem e começa a falar assim, tá diferente? Em outro tempo você teria reagido de outra forma. Aí essa pessoa te faz lembrar daquela pessoa que você não gostava de ser. E o que acontece, geralmente? Aí você volta a ser aquela pessoa. Porque é isso. Realmente. Eu mudei, mas eles não conseguiram ver que eu mudei. Aí você volta a ser aquela pessoa. Eles não viram transformação em mim, porque realmente eu continuo sendo a mesma. Não, você não é a mesma pessoa. E não tem que se importar com essas outras pessoas que te enxergam da mesma forma. Porque aí o problema é delas, é a percepção delas, não mais teu. Entende? Porque é você que tem que se perceber diferente. Não é o outro. E digo mais, se for necessário se afastar, ter um certo distanciamento dessas pessoas que nos colocam em contato com o nosso eu antigo, que a gente não gostava de ser, afaste-se. Afaste-se. Eu me afastei. Eu me afastei de muita gente que me enxergava da mesma maneira que com os olhos que viam aquela pessoa de antigamente. E aí eu pensava, se você não tá conseguindo me enxergar como essa nova pessoa que eu sou, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero correr o risco de voltar a ser aquela pessoa. Então essa é uma referência que você tem na sua cabeça. Mas eu não preciso ser essa pessoa que você conheceu no ano passado. Eu não preciso ser essa mesma pessoa. Sim, eu posso ser diferente. Aí a gente tem vergonha, sabe? A gente fica com vergonhinha. A gente fica com vergonha de mudar, de ser diferente. Porque se a gente for diferente, essa pessoa me viu chorando, me viu com a cara amarrada, me viu com a cara triste, nunca deu um sorriso no meu trabalho, eu vou chegar lá no meu trabalho hoje sorrindo? A gente tem vergonha de mudar. A gente tem vergonha. O que tem? Não tem problema nenhum. Nunca sorriu na vida lá no teu trabalho, nunca sorriu na vida lá no teu curso, na tua faculdade, não tem problema nenhum. Ai, você tá sorrindo, mas daqui a pouco já vai ficar rabugenta de volta. O problema é seu, você não vai fazer entrar nesse lugar. Eu sou essa pessoa que eu escolhi ser aqui, ó, agora, do jeito que eu tô. Se é essa pessoa que eu escolhi, então eu tenho que me responsabilizar por ela. Se responsabilizar e manter essa pessoa. Manter essa personalidade. E pra bancar isso, é difícil. É difícil bancar isso, porque vai vir um monte de gente detonar você, vai vir um monte de gente falar pra você que você não é essa nova pessoa. Vai vir um monte de gente querer fazer você acreditar que não é possível você mudar, que você não vai melhorar nunca. Você não vai melhorar nunca. Você vai ser sempre desse jeito. Isso é neurolinguística. Por que a gente vai trabalhar muito com exercícios da neurolinguística? Porque é isso. Se alguém vem e diz pra você, você é um fracassado, e se você não tem uma mente inabalável a ponto de filtrar aquilo e não aceitar, teu cérebro rapidamente aceitou aquele comando. Você é um fracassado. Puta que pariu. No primeiro tropeção que você levar, você vai falar, mas eu sou um fracassado mesmo. Não consigo nem andar direito numa calçada que tropeço. Por quê? Porque você ficou com aquela referência. Neurociência. Teu cérebro aceitou aquele comando. E agora o teu cérebro distribuiu essa frequência pro teu corpo inteiro. E você aceita, então, o fracasso. Você aceita que você é fracassado. Você aceita todos os comandos que alguém te diz. Assim como também a gente aceita se alguém chega e diz algo bom a nosso respeito. Né? Quando alguém fala assim, nossa, você tá tão bonita hoje. Aí você te dá um sorriso e fala, obrigada. Tudo bem? É legal? Você vai ser influenciada? Sim, você pode ser influenciado, mas isso também é perigoso. É perigoso porque, assim, você precisa ter a consciência de que sim, eu sou bonita. Independente de receber um elogio ou não. Sim, eu sou. Por quê? Porque a partir do momento que você manda um comando pro teu cérebro acredita naquele comando. E aí você passa a ser. E a gente pode tudo.
A gente pode tudo, a gente tem uma força que é impressionante. A gente pode fazer qualquer coisa e a gente determina o tempo que a gente quer resolver alguma coisa na vida da gente. A gente determina até isso, até esse espaço-tempo que nos separa daquilo que a gente quer resolver. Né? Quer ver uma coisa super interessante também? Que eu engordei 17 quilos, né, com a minha gravidez, e eu perdi só 6 quilos, né? Quando eu tive o meu filho, eu perdi só 6 quilos. E aí eu queria emagrecer, porque eu não conseguia nem subir uma escada, né? Eu tenho uma estrutura muito pequena, meus ossos são pequenininhos. Então, assim, eu tava acima do meu peso que me possibilitaria ter mais fôlego para fazer certas coisas. Então eu queria emagrecer, não era nem por estética, porque afinal de contas, né, eu passei a minha vida inteira escutando as pessoas dizendo que eu tinha que engordar, que eu tava muito magrinha, muito fraquinha, que era muito feinha. E, e assim, eu tava até meio felizinha, porque eu falei, olha, agora eu tenho bunda. Mas eu precisava emagrecer porque eu não tava conseguindo, assim, o meu fôlego tava muito prejudicado. E aí eu tentei tanto, mas eu tentei tanto emagrecer, gente, tanto que eu não conseguia. Aham, tá dando risada, mas é verdade. Fiquei popozuda. Eu tava virada em bunda e em peito, né? Porque os peitos estavam cheios de leite. Eu tava gostosona. Mas não adiantava, porque eu não ia conseguir desenvolver e desempenhar algumas coisas que eu gosto de fazer, porque eu subia uma escada já super cansada. Então eu entendi que, pra mim, sim, seria melhor se eu voltasse a ter a ter menos peso, nem precisava voltar ao peso que eu tinha antes, porque antes de ter meu filho eu tinha 47 quilos, então pense, né? E eu não conseguia de jeito nenhum, tentei de tudo, tentei tudo que é regime, que me passava, um chá, e não sei o que, eu tava quase tomando remédio já. Mas aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou cortar o glúten, pra ver se dá uma amenizada. Aí eu cortei um pouquinho do glúten, porque eu continuei comendo pãozinho francês, da Jocasta. Jocasta não tá me pagando nada, mas é o melhor pão dessa cidade, gente, de Curitiba, é o da Jocasta. É onde eu quebro meu regime do glúten. Ô, pãozinho gostoso! Como é que faz um pãozinho tão gostoso daquele jeito, gente? Como é que pode um negócio daquele? Na verdade, eu sei o que eles fazem. O segredinho deles é que eles soltam uns bichinhos de água quando o pão tá em alta temperatura com aquela casquinha pra craquelar, aquela casquinha gostosa. Oh, delícia! Eu trabalhei em padaria quando eu era criança. Tinha 11 anos de idade. Meu pai achou que eu já tava na hora de eu ser encaminhada pra uma profissão. Ele abriu uma panificadora pra eu trabalhar. Pra eu aprender uma profissão. Esse é meu pai. Olha os traumas que eu tive que resolver na minha vida. 11 anos de idade. Eu tinha que acordar às 5 da manhã pra poder... Não, 11 horas da noite. Batia a massa, enrolava o pão, deixava na estufa, para 5 horas da manhã acordar, botar o pão passar, para poder atender a freguesia e depois ir pra escola às 8 horas da manhã, ficar na escola, voltar da escola, fazer as atividades da escola e ficar na padaria atendendo a freguesia. E aí meu pai fazia, eu sabia de tudo. Eu tinha que entender de nota fiscal, de emissão de nota fiscal, eu tinha que entender de estoque, controle, fluxo de caixa, entrada e saída com 11 anos de idade. Ei, que beleza. O menino lá do escritório de contabilidade vai se lembrar. Eu lá com 11 anos de idade, chegando com as notinhas fiscal, chegando... Gente, esse era o meu pai. Esse era o meu pai. Por que vocês acham? Por que vocês acham que eu tive que fazer um processo de desconstrução da minha mente pra reconstruir coisas novas? Pensa, com 11 anos de idade, o velho achava que eu já tinha que estar encaminhada numa profissão. Fala sério, né? Não precisava. Eu não precisava passar por isso. Mas enfim, gente, o fato é que desde os 11 anos de idade que eu tô trabalhando até hoje na minha vida, tá? Quando eu tiro folga de 30 dias, eu consegui uma vez só na minha vida tirar folga de 30 dias, porque geralmente é uma semana só. Mas quando eu tirei folga de 30 dias, vocês não têm ideia. Era festa todo dia. Eu acordava abrindo um vinho já, puf, champanhe, puf, espumante. De tanta felicidade. Falei, a partir de hoje, meu café da manhã vai ser vinho, vai ser espumante. Aí depois da primeira semana, aí era whisky. Toma logo um whiskinho de manhã com pãozinho da Jocasta. Ai, gente, foram os 30 dias mais felizes da minha vida. Só bebi. Depois daqueles 30 dias, eu voltei a trabalhar pensando o seguinte: será que eu me tornei alcoólatra? Quem bebe todo dia é alcoólatra? Será que eu vou ter que entrar com os alcoólicos anônimos? Ai, mas olha, foi divertido. Enfim, esses adendos servem pra gente descontrair um pouco a conversa, né? Que parece uma conversa tão séria falar disso, né? Falar de reconstrução, falar de desmistificar as nossas crenças, de conseguir curar os nossos traumas, né? Deixar o passado de lado, começar a viver realmente, habitar esse presente, habitar esse corpo, habitar essa presença. Tudo bem, Leonardo? Ai, eu amei o seu beijo que você mandou pra mim na rádio. Gente, eu tenho um amigo radialista, sigam ele, Leonardo Barroso. Tem uma voz maravilhosa, ele me manda uns áudios no WhatsApp que eu tenho que repetir assim, ó, umas 3 vezes, 4 vezes, eu fico ali escutando aquela voz. Ele tá falando coisa com coisa, tá falando lá coisa trivial do dia a dia, mas eu fico ali, ó, só escutando. Ah, olha só, que delícia nessa quarentena. Ops! Nessa quarentena, ficar escutando uma voz de um radialista. Tá? Adorei o beijo que você me mandou. Aquele dia eu fiquei tão feliz que até dancei. Até fiquei dançando e abri um vinho. A vida é isso, gente. É a gente vibrar com as pessoas ao nosso redor. É a gente conseguir comemorar um áudio no WhatsApp. Ai, que delícia, vou até tomar um vinho depois desse áudio. Comemorar, celebrar as pequenas coisas. É isso que faz a gente despertar
uma alegria, uma potência de vida, sabe? De existir de verdade. E é tão legal quando eu vejo que as pessoas estão felizes. Eu fico tão feliz também, porque o maior prazer da minha vida, da minha existência, é ver um outro ser humano feliz. Mas eu gosto daquela felicidade que é essa felicidade plena, não aquela euforia. Porque eu tenho algumas amigas e amigos que quando eu vejo muito feliz eu fico com medo. Falo, isso vai dar merda. Amanhã essa pessoa já tô até vendo, já até me preparo. Que no dia seguinte eu vou receber um textão falando sobre todos os problemas da vida. Porque aí são pessoas que eu sei que tentam ser felizes de uma forma errônea, né? Tentam ter felicidade, assim, em momentos de euforia. Uau! Saí, fui pra uma festa, e ai, tava super legal, e bebi, e tomei doce, tomei bala, fiquei doidão, foi muito gostoso. Aí no outro dia acorda na merda. Aí o que adianta, gente? Resolve ter uns momentinhos de euforia e depois, no outro dia, tua vida vai estar um lixo, tua vida vai estar uma bosta. Não resolve. Não resolve. Ah, o importante é a gente estar nessa manutenção, diariamente. Falei demais hoje, né? Ô, Karina, você tá aí ainda, né? Foi você que despertou esse assunto, viu? Que tem tudo a ver, na verdade, com o processo do ciclo que a gente vai passar, dos 21 dias, né, de exercícios. E aí, Karina, entra no link que tá ali no feed de notícias, tá? Lá no meu Instagram também, no @desinfluenciadora digital, tá o link do grupo do WhatsApp. Esse grupo ninguém vai ficar conversando lá. Não se animem porque eu... não se animem, tá? Não se animem muito não, porque o Leonardo não vai ficar mandando mensagem pra vocês lá, tá? Eu peço pra ele gravar alguma coisa pra mandar lá pra vocês escutarem a voz linda dele. É... Mas é um grupo, assim, só o administrador que vai postar os exercícios ali diariamente. E é tão simples, 5 minutinhos que você parar pra fazer os exercícios. Nem precisa parar. Acorda, já deixa o caderninho do lado, você vai precisar de um caderno pra você fazer as suas anotações, fazer os seus exercícios de análise do seu comportamento a partir de uma observação neurolinguística mesmo, tá? Mas é bem simples, tá, gente? Essas terminologias aqui são só pra escrever artigo de faculdade, artigo de TCC. Vocês não precisam entender disso, não. E aí, você só vai receber ali o exercício e você faz no momento que você quiser do teu dia. Mas eu aconselho, e vai ser muito mais potente se você fizer assim que você acorda. Sabe? Abriu o olho, bora fazer o exercício. Agora. Nem pense, não vai escovar os dentes, não levante da cama, só sente. Sente-se ali na tua cama e já faça diretamente o exercício antes de sair da tua cama. 5 minutinhos. 5 minutinhos, é só colocar o despertador 5 minutinhos antes. Você vai ver que potência que isso vai ter no teu dia, que vai reverberar no teu dia e, quiçá, na sua vida, na sua existência. Tá bom? Eu aguardo todo mundo lá. Entra pro grupo do WhatsApp. O Instagram, @desinfluenciadora digital, tá? E se vocês acharem interessante repassar adiante, compartilha aquele link que eu disponibilizei lá no feed de notícias. Mas não compartilha de modo aleatório, não, tá? Só porque eu pedi ou algo do gênero. Pensa realmente naquela pessoa que isso vai fazer diferença na vida dela. Que ela tá com essa busca, ou que ela tá precisando de um estímulo, tá precisando de algo que levante ela um pouco, que dê alguma motivação e alguma potência de vida. Pensa nessa pessoa, ou nessas pessoas, né, de acordo com o teu ciclo, com as amizades que você tem. Pensa nessa pessoa. Aí manda. Sabe, deixa o teu coração sentir. Não precisa compartilhar aleatoriamente. A intenção não é buscar números, não é buscar quantidade. A intenção é buscar qualidade. É óbvio que quanto mais pessoas a gente tiver fazendo os exercícios, melhor é. Por quê? Porque a gente tá um monte de gente vibrando no mesmo lugar. E isso é bom pro mundo, isso é bom pra humanidade, automaticamente é bom pra nós. Porque nós estamos todos conectados, a nossa mente está conectada com todos ao nosso redor. Então é legal a gente levar a energia de todo mundo, né? A vibração de todo mundo. Mas pensa no teu coração. Quem é aquela pessoa que eu tô sendo tocada agora a compartilhar esse conteúdo? Né? Vocês são os queridos. Muito obrigada por acompanharem aqui as minhas reflexões filosóficas existenciais. Por muito tempo eu parecia um bichinho estranho, né? Eu parecia um bichinho estranho porque eu filosofava em qualquer lugar, né? Onde eu tivesse, eu começava a fazer reflexões. E isso às vezes não era legal, né? Às vezes eu tava numa balada, as pessoas ali todas comemorando, que legal, tô bebendo, tô feliz, tô me divertindo. E a chata ficava filosofando, né? Fazendo reflexões acerca da existência humana. Então eu entendi que nem sempre dá pra compartilhar também essas questões filosóficas existenciais. E que isso pode ser algo prazeroso. Isso pode ser prazeroso. Da forma que eu estruturei nos exercícios, isso pode ser prazeroso. E ser menos doloroso. Né? Porque a gente não precisa ficar nesse campo do entendimento intelectual acerca de tudo. Você não precisa descobrir todos os teus traumas. Quando eu descobri
que não precisa saber de todos os traumas que a gente teve no passado para poder resolvê-los. Eu falei, genial! Genial! Eu não precisava mais de ficar fazendo uma retrospectiva da minha vida inteira para saber o que foi que me angustiou, para emitir o perdão para todos os momentos de angústia, para todas as pessoas que me angustiaram, ficar visitando, ficar fazendo isso um a um. Gente, se a gente for fazer isso um a um, a gente vai passar o resto da vida tendo que fazer essa análise retrospectiva da nossa vida, da nossa existência. Então não precisa, não precisa. A gente pode, sim, desconstruir todos os nossos traumas do nosso passado sem precisar focar neles. Porque quando a gente foca no problema, a gente tá entrando na mesma vibração e na mesma energia desse problema. Quando a gente se distancia dele, a gente saiu da vibração dele. E muitas vezes, automaticamente, o problema se resolve. A gente não precisa nem se manifestar para resolver. Durmam bem, porque amanhã eu quero todos descansados para fazerem os exercícios, tá? É um compromisso de você com você mesmo e com você mesma, tá? Nós somos seres altamente potenciais para desenvolvermos, manifestarmos todo esse poder que a gente tem dentro da gente mesmo. E por algum motivo, fomos castrados disso. Mas chega, dá um basta, tá? E amanhã, a partir de amanhã, a gente começa um novo ciclo de gestação. A gente vai passar por um processo gestacional para renascer. Conto com vocês. Conto com o comprometimento de vocês com vocês mesmos, tá? Não precisa se comprometer comigo, não. É com você. Beijo. Qualquer coisa eu tô em box, tá bom? Amo.